E aí, rapaziada, tô aqui em casa, terminei meu vinho, vamos falar um pouquinho de parapente, 100 quilômetros. Então, anunciei ontem que nós íamos falar de térmica. Eu queria mostrar para vocês esse livro aqui, ó, Voo Térmico, do meu amigo Burkhard Martins. Tem uma participação aqui do Bruce Goldsmith, então tem o Martins e o Bruce falando, tem mais algumas contribuições. É um livro bem legal, tem imagem, tem foto, é bacana mesmo. Eu li ele umas 2 ou 3 vezes, sublinhei, risquei, rabisquei. É bom quando é no papel, né? Mas tem ele em PDF também. Embora eu acho que o cara no PDF não deve ganhar a sua contribuição lá, né? Então, se tu puder comprar o livro em papel, você contribui com o autor. Ele está traduzido, o piloto é um piloto alemão de 1962 e ele está traduzido em português. Essa aqui é a 3ª edição de 2011. Fiz algumas anotações para a gente falar, né, o que é o cross, o que é 100 quilômetros. Então, mais uma vez, quem já sabe, quem já está num outro nível, me perdoe a simplicidade e as dicas. Eu quero abordar aqui quem, assim como eu, não fez ainda, ou fez poucas vezes e está desenvolvendo cada vez mais o seu método de voo. O que é o cross de 100 km? Eu não vou ler o livro, eu tenho... A minha formação é engenharia mecânica, então envolve muita física, muita matemática, muita análise. Tenho facilidade com números. O piloto de parapente ele está sempre calculando, sempre. O parapente, o planador, é o equipamento que exerce raciocínio, decisão, interpretação o tempo todo. E o cross nada mais é do que ir de uma térmica para outra, de uma térmica para outra. Então, depois que tu dominar essa ciência de aproveitar melhor uma térmica, você vai conseguir ter um rendimento cada vez melhor. E na base da nuvem, a térmica, né, o que você faz? Você visualiza ela, você se direciona para ela, tendo outros pilotos ou não. Tendo os outros pilotos é mais fácil. E depois você bota na base, deriva com o vento e segue teu caminho para a próxima. Uma dica, né, que eu aprendi com alguns pilotos, foi com o Lucas que eu aprendi, ele lê bastante também, que tem um número, né, temperatura mínima, temperatura máxima, você diminui, né, você olha lá na previsão, a temperatura máxima do dia 30 graus, a temperatura mínima do dia 10 graus, você vai ter um delta T, diferença de temperatura. Isso acontece na primavera aqui no Rio Grande do Sul, de 20 graus. E aí você multiplica pelo número 125. Você vai saber mais ou menos que está o teto, a base, o teto, né, onde a nuvem chega. 2.500, mais ou menos. É uma base para te saber naquele dia o que está rolando na atmosfera. Varia pressão, varia ponto de orvalho, umidade dos outros dias, enfim. Mas mais ou menos para a gente já valida um método de mais ou menos saber o que está esperando naquele dia. O que é térmica então, né? Térmica é o feminino de térmico. Então, é energia térmica, é a panela esquentando o chão e desprendendo
térmicas e a gente aproveita isso. Então existem térmicas residentes, que são as térmicas que a gente já conhece. Ali em Sapiranga tem algumas, né? Na antena tem uma, na pedra na frente da rampa tem outra, lá na direita tem mais uma perto do pouso. Então são incidências solares que sempre estão naquele momento, naquele local, e daí desprendem térmicas que os pilotos já conhecem. Tem um site, eu vou pesquisar certinho, que já mapeou isso, a maior quantidade térmica nos tracks dos pilotos. Depois eu coloco ali qual é o... Ou melhor, me pergunta quem quiser e aí eu mando esse site. Térmicas viajantes são as que o vento empurra. Então a térmica, ela nasce um cogumelo, né? Mas o vento inclina elas. E quando o vento está muito forte, elas dão umas falhadas, ou em algum momento do dia elas dão umas falhadas também. Então vai ter térmica e não vai ter térmica. Isso é que explica por que um piloto sobe e o outro tá no rastro, decolou 2 minutos depois e ele não sobe. É uma bolha, uma falha que um pega e o outro não pega. Então, qual o horário? Qual o horário que a gente voa? O ciclo térmico na primavera começa às 10, 10h30, 11, né? O recorde gaúcho, o piloto decolou, os pilotos, né, decolaram às 10 da manhã. E ao meio-dia gera o pico das mais potentes. Entre 13 e 15 é a hora de fazer distância e lá pelas 16 enfraquece. Então é por isso que... E lá pelas 18, que é o final do voo, os pilotos mais experientes vão estar voando. E a última térmica, o planeio, né? Quem já experimentou o planeio da última térmica? Então é maravilhoso, né? Tu voa bastante, cria aquela bolha da inversão e tu rende bastante a última térmica. Mas aí já tá fraquinho, já tá a hora de pousar. E por isso que a gente usa aquele termo, né? Voar a janela toda, voar a janela toda. Porque se tu voar a janela toda num voo local, na hora que tu for fazer um cross, fazer os 100 km, tu vai estar afiado. Como ver a térmica, né? Vamos lá. É invisível, não é todo tempo, e tem bolha, e é fraca. Então, no livro que fala, é uma dica, né? Uma foto mental. Então você tem que olhar uma imagem de uma térmica e ficar mentalizando ela, né? Eu não gosto de usar o termo da bomba atômica, porque é um infeliz exemplo. Eu gosto de usar o cogumelo. Então esquenta, cria bolha, explode e depois faz o chapéuzinho lá em cima, né? E com isso tu consegue sentir, depois de um tempo, que mudou a direção do vento, que são os locais que você vai estar nela. Ou seja, você não enxergava e daqui a um tempo você consegue sentir em que momento eu tô dela, tendo outro piloto ou não. Exercita isso. Então um exemplo bom é assim, ó. Você tá voando e você vê os pilotos alto. Se você for embaixo deles, provavelmente você não vai subir. Você tem que calcular a deriva do vento. Então, se eles estão no alto e o vento está vindo de uma direção oposta à que você está, o início da térmica está mais lá na frente. Essa é uma boa dica. Outra dica que eu tenho, né, então, saber o que é barlavento e sotavento. Então, o barlavento é a parte frontal da térmica, onde o vento está batendo. E lá vai estar a maior potência, lá vai estar as maiores taxas de subida. E sempre observar o vento, observar o relevo, né? Não viajar
não deixar derivar, não sair dela. Encontrou ela, centralizou ela, então fica nela e corrige quando não tá no cross, né? Porque quando tá no cross, você deixa derivar e vai mais alto possível, dependendo do teu objetivo, né? Se quer acelerar um pouco, sai um pouco antes, enfim. Encaixou nela, não olha mais para essa. Já começa a visualizar a próxima, a foto mental. Então você vai ver nuvens em desenvolvimento, ou cloud streets. Cloud streets é o corredor de nuvens, né? Quando o vento alinha, é uma beleza. Então, e você tem mais uma dica lá, que eu acho que é do curso do Samuel Nascimento, que fala dividir o céu em 3 etapas, né? Se está em 2500, por exemplo, então você tem o solo, você tem o teto, você divide em mais 2 partes: zona de conforto, que você olha só para o céu, zona intermediária, que você olha para os sinais, outras aves, outros parapentes, tudo que poeira, galho subindo, folha, né? Tudo que vai te... E a zona crítica, que é 1/3 da altura. Então assim, ó, tem 2.100 metros o teto, 700 metros, 0 a 700, de 700 a 1.400, de 1.400 a 2.100, divide em 3 partes. E a parte crítica, você olha pro chão, gatilho, caminhão passando na estrada, trator. O importante é não perder o voo. Não perder o voo. Peguei a primeira térmica, subi, escolhe uma linha, né? Escolhe uma linha. Normalmente linhas que tenham nuvens. Entre nuvens e céu azul, opta pelas nuvens. A distância de uma térmica da outra normalmente é 2,5. Isso é uma ideia, não é uma regra geral. Nada no voo é uma regra geral. 2,5 a altura, então se são 2 km o teto, vai estar 5 km a próxima térmica, mais ou menos. E sempre buscar o núcleo. Dias azuis vai ser mais difícil, você vai estar sem enxergar as nuvens. E a última dica, já tá longo o vídeo, né? Meu cachorro começou a coar, agora são 00:40. Dica de estar centrando a térmica. Então, se eu tiver dentro da térmica, tem aquela regrinha, né? Senti que subiu, 1001, 1002, 1003, giro. Observar se já tem alguém girando, né? Girar para o mesmo sentido. Isso é bem polêmico no voo às vezes. Então a taxa de subida, eu normalmente entro na térmica e espero, fico acompanhando ali para ver até onde vai. E depois eu volto um pouquinho, quando eu tô com altura. Quando eu tô com pouca altura, eu me seguro no 0,5, 0,6 e vou ganhando altura para depois mapear ao meu redor. Taxa de subida diminuiu, ou seja, 1,5 foi para 1. Fecha o giro. 1,5, 2. Abre o giro. 1,5, 1,5, 1,5, mantém o giro. Então tem essa dica aí. Fechar o giro, quando diminuir, abrir o giro, levantar a mão, né? Fechar o giro, abrir o giro. E manter, né? Só ficar controlando do outro lado, que eu tô girando para minha direita. Acho que é isso aí, senhores. Mais um 100 quilômetros. Obrigado pela audiência. O grupo está aumentando cada vez mais. A gente está tendo feedbacks bons nas rampas e espero vocês fazendo 100 quilômetros com a minha humilde colaboração. Valeu!